Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar de um assunto muito importante, que é saúde mental e a nutrição. E para falar desse assunto tão importante, eu estou com a doutora homeopata, psiquiatra, Francinete Ginfoni. E ela vai nos dar algumas dicas a respeito de alimentação e o poder que essa alimentação pode nos trazer emocionalmente nesse momento tão difícil. No início da pandemia, primeira onda, se observou mais a questão mesmo física, né? Do corpo, do pulmão, a falta do cheiro, né? Do gosto, todos esses sintomas físicos. Mas a partir do momento que começou a se estender, passou para a segunda onda, uma verdadeira pandemia começou a ser observada, que é a pandemia emocional. Então, a saúde emocional, ela vem sendo alvo de pesquisas da Organização Mundial de Saúde. Gente, o Brasil é campeão, né? O Brasil é campeão de ansiedade no mundo. E depressão também. Então, nosso país, né, está sofrendo também pela instabilidade. Foi comprovado que países mais estáveis, que têm uma segurança social maior, as pessoas sofreram com a pandemia, mas o emocional não tanto, porque elas têm todas umas garantias, né? Inclusive em relação à longevidade, a proteção ao idoso. Então, a pandemia emocional, ela tem dois aspectos. Um é o próprio vírus, porque as pesquisas avançaram muito e se comprovou que o vírus entrando pela boca, pelo nariz, ele vai para o intestino. Lá no intestino, olha gente, principalmente as pessoas que comem glúten, que não comem fibras, que não tem uma boa flora bacteriana natural, o vírus entra de vez, porque está tudo aberto, como eu falei. Aquela proteção daquela barreira do intestino não está muito boa, fatores alimentares, falta de sono, estresse e tudo mais. Então, o vírus tem um caminho neural que ele sobe, né, e vai para dentro dos neurônios. Então, as pessoas começaram a sentir dor de cabeça, gente, paralisias, quadros em que as pessoas ficaram com sintomas neurológicos e muito jovens. Agora, o fator psicológico, para quem não teve, para quem está na casa de alguém que teve, para quem tem parentes que faleceram, pessoas que estão vendo seu trabalho, mães que estão em home office, muita gente perdeu emprego, perdendo pessoas. Então, o que a gente pode imaginar, né, que está acontecendo? É uma verdadeira pandemia emocional. Tem duas pandemias. Então, tem a pandemia do coronavírus, com a questão de hospital, questão de respirador, tudo que se pode pensar em termos de medicamentos, e tem todo esse lado emocional que nós precisamos o quê? Fortalecer, gente, a espiritualidade. Muitas ONGs, muitas instituições estão se unindo, procurando opções, formas de trabalhar esse emocional, né? Fazendo ações beneficentes, ajudando. Vocês sabiam que quando alguém faz o bem, ele produz um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio é maravilhoso. Ele, além de regenerar também as células, ele traz uma sensação também de realização. A pessoa se sente bem. E essa busca, né, de compreender melhor o corpo humano, ela está fazendo parte hoje do dia a dia, principalmente de nós brasileiros, que temos aqui muitas opções, né? Nós podemos adquirir vitaminas, minerais, proteínas dos próprios alimentos. A ideia é desembalar menos e descascar mais. O que é desembalar menos? Desembalar é tudo aquilo que você compra que está num pacote que você vai desembalar, né? Então, cada vez menos desembalar e cada vez mais descascar. Pegar alimentos que são da natureza, onde você puder conseguir e o que você pode fazer com eles. Então, quando você for montar o seu cardápio, o que você vai servir para os seus filhos, na sua família, você vai combinando diversos tipos de alimentos. Evitar de fazer uma dieta sempre igual, né? Sempre aquele arroz, farofa, o ovo, a carne. Trazer novidades, porque essas cores, elas trazem também nutrientes específicos. Por exemplo, uma melancia, ela tem um certo nutriente que não tem, por exemplo, numa laranja. Então, lá no intestino, nós temos bactérias positivas e elas precisam de alimentos certos. Por quê? Porque quando você quer ter ânimo para trabalhar, a criança precisa de concentração mental, o idoso já está preocupado com a memória dele. E o que o glúten faz? Ele abre, a palavra glúten significa cola, né? Ele cola na mucosa do intestino,
naquele revestimento do intestino, ele abre buracos verdadeiramente e por ali passam bactérias, passam produtos grandes que não deveriam entrar na corrente sanguínea e vão irritar onde? No cérebro. Imagina, porque nós temos uma barreira, um filtro, né, entre o intestino e o cérebro. E de lado do intestino vem o quê? A serotonina. Gente, o hormônio da felicidade. Então, qual é a relação do cérebro com o intestino? Toda relação. Então, você precisa comer fibras para que eles possam, essas fibras que tem nas frutas, uma laranja com bago, sabe? Não fazer só o suco, comer as fibras, porque elas vão limpar o intestino, ele vai se oxigenar mais, e aí vai receber esses nutrientes que a gente vai falar aqui, que tem triptofano. O triptofano é o produto mais necessário, não é nem produto, ele é o alimento mais necessário para a produção da serotonina. Se você tiver com seu intestino legal, comendo os nutrientes certos, você vai ter uma quantidade natural de hormônio da felicidade. E o que vai acontecer à noite? Um sono tranquilo e reparador. Doutora, então, a gente sempre está acostumado a ouvir aí as pessoas falando que o intestino é o órgão das emoções. Então, isso não é um mito. Não, é o segundo cérebro. O sono precisa acontecer antes das 10 horas da noite. Porque você vai proporcionar a produção de 2 hormônios que são fundamentais. Gente, preste atenção. O hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Para quem tem criança, show, a criança vai crescer muito mais. Para quem já está crescido, o hormônio GH vai fazer o quê? Ele vai restaurar todas as células. Mulheres que acordam com dores, fibromialgia, homens também que acordam sem nenhum ânimo para trabalhar, é o fator GH. Então, esse hormônio GH simplesmente é o hormônio que faz o crescimento das células de defesa. Hoje, a informação está muito disponível e também nas lojas você encontra produtos de diversas combinações, principalmente o triptofano. Tem lojas inteiras que vendem triptofano. Agora, veja o risco, né? Porque se a pessoa já toma um antidepressivo, por exemplo, uma fluoxetina, né, uma sertralina, e vai tomar o triptofano, vai somar o efeito. Então, tem risco de pressão alta, dor de cabeça, né? Então, o ideal é que a pessoa consulte realmente um nutricionista ou o médico, de preferência, para que ele possa ver todo o quadro geral da pessoa e fazer a prescrição.